Boa noite, galera. Hoje eu vou te ensinar como iniciar a carreira de advocacia ganhando no mínimo 10k. Não perde, essa live vai estar imperdível. Eu vou te ensinar como eu comecei, como eu fiz e como eu cheguei a 10k no início da advocacia. Hoje a live vai ser diferente. Hoje eu vou dar aquela dica do que eu fiz, como foi o meu início, como que eu consegui efetivamente chegar aos 10k no início da carreira. Todo mundo pode chegar lá, com certeza, e hoje nós vamos trabalhar, vamos fazer uma live justamente para ajudar toda essa galera aí a ter ideias impactantes para o seu início de carreira. Vai valer muito a pena. Então tá, né, galera? Para quem está chegando aí e não me conhece, sou Leandro Fagundes, advogado, tenho um escritório de advocacia, uma parceria com o meu sócio Emerson Pacheco. Trabalhamos na área empresarial, especificamente em cliente empresa, e também sou empresário, né? Tenho uma empresa de atletas de futebol e ainda tenho algumas outras parcerias com clientes que em algum momento ou participaram aqui conosco do escritório ou se tornaram amigos, né, em alguma relação, em algum network que automaticamente a gente veio a criar. Bom, a minha ideia hoje é ensinar para vocês um passo a passo, né, de como chegar a 10k no início da tua carreira, tá? E como eu fiz lá na minha carreira quando eu iniciei essa estratégia há 15 anos atrás, como que eu fiz para chegar nesses 10k no início de carreira e como que tu vai fazer hoje, né, se tu está iniciando aí a tua carreira e automaticamente tu quer ter clientes 10k no teu negócio, no teu escritório. Passando um grande amigo aí, o Albino. Albino, um abração aí. Lucas, o pessoal tá chegando. Tem advogado, tem empreendedor, tem tudo aí nessa live. É um prazer estar com vocês aí e dividir essa live hoje à noite. Bom, vamos começar então, né? No início de tudo, eu separei a live hoje em 3 partes para ficar mais fácil, para que vocês entendam exatamente a minha dor, o meu sofrimento e se isso vai encaixar no início da vida profissional de vocês. Todo advogado, ele inicia a carreira, ou ele vai se tornar um generalista, aquele que faz tudo, x-tudo, que topa qualquer negócio, ou um especialista, né? Eu, no meu início de carreira, eu optei por ser generalista. Por quê? Porque no início a gente não tem como ser especialista. Isso tem que ficar muito claro para o advogado em início de carreira ou até mesmo para outros serviços que a gente necessita de uma expertise. A gente, caso não tenha um pai, um familiar, e ainda assim a gente não vai ter a expertise, quem tem a expertise é eles, a gente precisa iniciar. E nada melhor do que iniciar generalista para que tu ganhe ao longo de 1 ano, 2 anos, as especialidades que lá na frente, né, automaticamente vão fazer o teu diferencial. Mas como hoje, né, galera, a gente está falando em como iniciar, como fazer 10k no início da tua carreira, como tu vai montar um passo a passo para chegar nesses 10k, primeiro ponto que tu tem que fazer, no meu ponto de vista, onde eu penso, né, já que eu estou passando para vocês e confirmo isso com a minha história, é ser generalista, né? Um advogado que vai atuar
naquilo que aparecer. Como que eu fiz, tá? A minha história era assim, ó, e eu dividi ela, né, no meu início de carreira em 3 pilares, tá? Eu tinha um pilar que eu era representante comercial, aonde eu não tinha nada a ver porque eu estava saindo da faculdade, então antes eu já fazia aula, então eu era representante comercial e isso representava 1/3 da minha renda. E eu queria ganhar 10K. Vamos pensar assim para a gente trazer para hoje. Eu, como representante comercial, eu atendia vários comércios e eles tinham muitas dívidas no dia a dia. O cliente que não paga está devendo R$100, R$200, R$300, R$400. Então assim, ó, dentro daquilo que cercava o meu mundo, eu era representante comercial, aparecia uma oportunidade para mim que era as cobranças extrajudiciais e eu, né, tinha que advogar. O que eu fiz? Busquei uma parceria de negócios com o meu sócio, que é meu sócio até hoje, porque ele já tinha algumas expertises e eu não. E eu fracionei a minha ideia de chegar nos 10K como 1/3 pela representação comercial, 1/3 pelas cobranças extrajudiciais e 40% dentro do escritório com esse meu colega que é meu sócio até hoje. O que você aí, tá, que está me vendo agora poderia fazer, né? Como é que a gente pode trazer essa história para vocês, para a gente começar a entender como eu fiz? Vamos imaginar que tu venda algo. Eu vendo bolo, eu faço trabalho com joias, ou trabalho especificamente com uma prestação de serviço, com maquiagem, enfim. Bom, isso representaria dentro da minha estratégia 30%, 1/3 daquilo que é onde tu tem que buscar a tua renda. Então vamos pensar que naquilo que tu já faz hoje, tu tem que te propor a buscar 30% da tua renda para chegar nos 10K. Consequentemente, se tu é um advogado recém-formado, vamos pensar que tu fosse correspondente. Um advogado correspondente é aquele advogado que ele está apto a fazer qualquer tipo de serviço para uma grande empresa, digamos, de fora do estado. Exemplo, uma petição R$100, uma audiência R$100. Aí nós teríamos um segundo pilar para te buscar os teus 10Ks. E o teu terceiro pilar seria como eu buscar uma parceria. Se tu é um advogado do interior, automaticamente eu sugiro que tu busque parcerias talvez com pessoas mais jovens, porque geralmente no interior existe ainda um lado muito conservador, fica 10, 15 advogados com o escopo total da cidade, sobrando menos para os jovens, então de repente eu juntaria uma parceria com advogados mais jovens para aumentar o meu network, né? Estabelecendo 3 pilares que seriam o que eu faço hoje, o que eu posso fazer através de uma prestação de serviço minha indireta, que não necessariamente seja o escritório, e a parceria. Estabelecemos 3 pilares, vamos ao que interessa. Bom, o que eu pensava? Estratégia. Qual que vai ser a minha estratégia? Bom, a minha estratégia é, primeiro, na parceria, tá? Na parceria, o que eu tenho? O que o meu sócio tem? Bom, o meu sócio tem a área trabalhista, ele tem a área empresarial e ele tem a área civil. Se a gente entende que ele demanda uma possibilidade para mim de 40%, o que a gente vai ver, o que a gente vai fazer estrategicamente para buscar esses 40%? No nosso primeiro pilar, tá? A parceria, que representa 40%. O meu sócio tem trabalhista, tem empresarial e tem civil. Onde é que eu busco esses 40%? Nas potencialidades que a gente tem de demanda no mercado. Como que a gente faz isso, tá? Como que a gente faz isso? Vamos pensar que eu vá trabalhar especificamente numa área trabalhista que na época com o meu sócio
a gente desenvolveu o seguinte: ele trabalhava na área trabalhista, trabalhava vinculado a sindicatos. O que eu faço para potencializar e chegar nesses meus 4K mensais? Existia uma ação na época revisional em demanda, né? Ação revisional de aposentadoria, que todo trabalhador tem. O que a gente fez? Contato com essa carteira que ele tinha, chamando todos os trabalhadores que a gente tinha dentro da carteira e automaticamente gerou um serviço. Bom, como é que tu faz para ganhar 4K nesse serviço? Bom, imaginem que a gente conquiste de um universo de 1000 possibilidades só 40 aposentados. E eu te garanto que foi muito mais naquela época. Esse primeiro pilar dos 4K que tu é obrigado a fazer, como que tu faz? Veio 40 aposentados aqui para a gente efetivamente entrar com uma revisional que a gente vai ganhar daqui 2, 3, 4 anos. Bom, mas e se a gente cobrar dele R$100 por processo para dar entrada no processo, quanto que a gente tem? 4K. Então, a luta do advogado no início de carreira é um mês após o outro mês. Quando tu escolhe ser advogado, empreendedor, tu tem que correr dia após dia e sempre criar uma solução. Então, a primeira solução dentro do meu escritório, dentro da minha parceria, era ver potencialidades. Uma potencialidade que a gente tem, carteira de trabalho, na carteira de trabalho, carta para todo mundo, 1000 possibilidades, 40 êxitos, R$100 por processo, 4K. Sem falar na escala de honorários que vem lá na frente. Mas como a gente está falando nos 10Ks, aí está a primeira possibilidade de fazer 4K. Ainda nessa parceria que eu preciso fazer 4K. O que mais que a gente tinha? Bom, a área civil, que eu disse que ele trabalhava, a área civil te dá N possibilidades. E uma das possibilidades naquela época era o plano Collor, expurgos da poupanças, diferenças que existiam na conversão da moeda. Bom, mesma estratégia, a mesma estratégia da área preventiva que a gente pegou a carteira trabalhista, tu pega a carteira civil, joga para todo mundo, mesma possibilidade. Se nós pegarmos de novo 40, nós estamos falando 40 porque o meu número é 4K, vai poder 50, 60, 70, mas se nós pegarmos 40, automaticamente 100 por processo, de novo 4K. O que o advogado em início de carreira ele tem que pensar? Estabeleci uma parceria com alguém que tem algo para oferecer, eu corro atrás para gerar as possibilidades. Se eu gerei 40 possibilidades de aposentadoria, eu gerei 40 oportunidades lá para frente para escalonar. A mesma coisa no banco, lá na frente eu vou escalonar de novo. Hoje a gente está falando em 10K, mas se eu falar na live da semana que vem, eu posso estar falando que esse cliente que era cível, ele pode ter se tornado um cliente 50K. A ação revisional de aposentadoria pode ter se tornado um cliente 80, 90K. Mas tudo tem um início. Então o início é, sendo generalista, na parte 1 da estratégia, pegando um escritório, pegando um parceiro, desenvolva dentro daquilo que o teu parceiro já tem as potencialidades do teu negócio. E ainda para finalizar, o meu parceiro trabalhava na área empresarial. Se ele trabalha na área empresarial, se junte a associações. A associação dos empresários, a associação da indústria, crie um network que te dê essa possibilidade para te buscar esses 4K que fazem parte dos 40% da receita que a gente está trabalhando hoje. Então, se una a um advogado, estabeleça uma parceria, veja aonde ele está trabalhando, a tua parceria trabalha e desenvolva as potencialidades. Bom, meu segundo pilar era aquilo que eu poderia explorar por mim mesmo. E eu estabeleci que a área de cobranças extrajudicial poderiam me dar automaticamente mais 1/3 da receita que eu precisava.
assim como vocês podem estabelecer da mesma forma e criar um paralelo com o que eu fiz. Por exemplo, hoje nós temos empresas, quem é que não tem um amigo que tem uma loja de carro, uma loja de roupas? Como que está essa cobrança? Tu pega um ticket médio hoje, se eu pegar um ticket médio de uma cobrança de R$500, né? R$500, eu estou cobrando 20% daquilo que eu cobro, automaticamente eu estou ganhando R$100 por cobrança. Se eu estipular que o ticket médio é 500, que eu ganho 100, quantos eu preciso ter para ter um terço? 30. Quer dizer que eu preciso fazer 30 cobranças dentro do mês. Aí tu tem que estabelecer para ti uma meta. Olha, eu vou cobrar de 1 a 2 cobranças dia. Enquanto tu não liquidar aquilo, a tua meta não está completa. Porque a gente tem que ter metas. Se eu tenho uma meta na minha parceria de 4K e tenho na minha que depende só de mim 3K, e eu estou vendo que eu trabalho com cobrança, se eu trabalho com cobrança, eu preciso fazer R$500 de cobrança dia ou R$1.000. Lá na frente vai dar o resultado que eu quero. Se tu é um advogado correspondente e tu ganha R$100 por peça, ou por audiência, ou por defesa, ou por contestação, quantas que tu tem que fazer? 30. Se tu efetivamente está fazendo 2, 3 por semana, vai te faltar. Tu tem que fazer mais propagandas do teu serviço, tu tem que correr mais atrás desse serviço, ou tu pega, faz 10 correspondências e faz 10 cobranças. O fato é que vai depender de ti a tua estratégia. Nós não vamos chegar a lugar nenhum se tu não cumprir a tua meta. Então os pilares eram, vamos lá, vamos repetir. O que eu fazia, 30%. O que eu posso fazer por mim mesmo dentro da minha profissão, que é efetivamente ser um advogado correspondente ou pegar uma carteira de cobrança, e a minha parceria, que vai me rentabilizar 40%. A grande pergunta é, o que a gente quer? A gente quer, tem um sonho quando sai da faculdade, poder viver daquilo que efetivamente a gente se formou, a advocacia. Mas para chegar lá, a gente precisa cumprir algumas tarefas, algumas metas. As minhas foram fracionar o meu início de carreira em 3 pontos. Naquilo que eu já fazia, naquilo que eu poderia dar início fazendo extrajudicial e aquilo que eu poderia fazer dentro da advocacia. É os 3 pilares. Eu tenho uma pergunta aqui, como se envolver em tantas áreas diferentes e manter a qualidade em todas? Bom, é uma ótima pergunta. Primeiro, são 3 áreas efetivamente que eu estou colocando, 3 pilares. Só que dos 3 pilares são 2 áreas. Aquilo que eu já faço no meu dia a dia, o meu emprego que eu tenho, se hoje eu sou balconista, se eu trabalho no banco, aquilo eu vou continuar. Porque eu preciso continuar para migrar para o meu novo negócio. Então eu vou continuar sendo aquilo que eu já sou. Isso não é difícil. Mantenho meus 30%. Bom, eu sei que o meu mercado de trabalho agora é ser advogado, mas eu ainda não tenho um escritório. Eu vou pegar alguém que já tem escritório, vai me representar 40%. E por último, né, eu vou trabalhar em algo extra o escritório, que dependa especificamente de mim. Ser um advogado correspondente, trabalhar com uma carta de cobrança, enfim, que são coisas que um advogado pode fazer e que não necessariamente ele tenha um escritório. Por que tudo isso? Se eu continuar no meu emprego e tiver um terço, se eu demandar algo que depende só de mim, eu não preciso de um escritório. E se eu fizer uma parceria com alguém que já tem um escritório, o que eu tenho? Menos custo, muito mais possibilidade de dar certo. A hora que efetivamente eu concluir com êxito meus 10K, talvez eu tenha condições de largar o meu serviço atual e seguir em frente. Bom, na segunda parte da live aqui,
nós vamos chegar no final, que eu quero concluir com êxito e deixar para vocês dicas de como vocês vão fazer nos dias de hoje. Eu quero lançar aqui, para vocês verem como as pessoas hoje em dia, elas têm uma dificuldade de cumprir metas ou uma dificuldade de investir em dicas. Eu dei uma dica, já faz uns 2 ou 3 meses, que em época de eleição, você poderia ser um assessor jurídico de um candidato a vereador por R$300. Eu acho um bom preço. Aí eu te garanto que muitos advogados em início de carreira disseram, ou pensaram, não, só R$300, nem vale a pena. Muitos advogados nem entraram em contato com nenhum amigo candidato. O partido já tem advogado. Claro que o partido tem, todos os partidos têm. Mas eu duvido que o partido tenha um advogado para cada candidato. Tu ter um advogado que ele tem uma assessoria diária, isso é um plus para o candidato. E R$300 é barato, porque geralmente o candidato faz filantropia. E aí vai gerar os teus contatos. A minha pergunta é, quantos advogados seguiram a minha dica? Eu garanto que se eu tivesse feito essa dica na prática, eu teria pego no mínimo, umas 30 a 50 assessorias. Com 10 assessorias já dá os 3K que nós estamos falando aqui. Então fica uma dica para ti, advogado iniciante, que não foi atrás do que eu falei. Tu poderia ter somente 10 candidatos, 3K. E esses 10 candidatos iriam te dar nas eleições, no mínimo, 100 contatos. Tu teria hoje 1000 contatos no teu network, teria ganho 2 meses de 3K, e quanto será que tu teria desses contatos todos que geraram o network para ti? Dessas 1000 possibilidades, será que não sairia mais 10 ou 20 clientes? Será que não teria um cliente em época de eleições que não teria um uso capião, que não teria uma ação de alimentos, que não teria uma ação de separação? Não te esqueça, no início de carreira, salvo se tu for um filho de um advogado, de um empresário, tu vai ter que ser generalista. Vamos lá, a dica estava aí, a dica estava assim, na tua frente. Vocês poderiam ter feito, com certeza, 3K dessa minha dica. Outra dica que eu dei, tá? Uma dica que serve para todos, inclusive quem não é advogado e está me assistindo agora. Eu disse para vocês, vamos fazer uma parceria com um salão de beleza. Quantos salões de beleza vocês conhecem? Quem aproveitou a minha dica? Quem aproveitou? Essa dica pode ser aproveitada por um dentista, por um advogado, por um designer de interiores, por alguém que tem uma loja de carros, por alguém que faz maquiagem, enfim, por N possibilidades de serviço. Eu acho que quase todas. E olha que um profissional da área de salão de beleza, ele tem serviços solicitados recorrentes todos os dias. Eu estou vendo que a Verônica fez isso, tá? Eu acho ótimo, Verônica. E isso aí, se não te deu resultado hoje, ainda vai dar, com certeza. Porque a gente tem que plantar. Olha, se tu tiver um salão, é uma possibilidade vezes 10 vezes 20. Se tu tiver 100 salões, vai ser 2.000 possibilidades. Vamos aproveitar as dicas. Eu estou sempre em busca de dicas. Eu olho no meu Instagram pessoas que possam dar dicas para mim vir aqui falar com vocês. Então não vamos perder essas possibilidades, podem fazer a diferença na nossa vida. Tem uma pergunta aqui. Minha maior dificuldade sempre foi como ser um advogado vendedor. Sempre fui uma advogada técnica. Bom,
Essa pergunta, tá? Essa pergunta, ela serve para os empreendedores quando ele me lança assim. Eu preciso empreender, mas não sei como empreender. Eu tenho uma grande ideia, mas na prática, eu não sei como fazer. O que eu digo nesses casos? Às vezes, quem tem a ideia tem o maior tesouro. Aí tu vai te unir com quem tem o que tu não tem, que é empreender. Quem sabe empreender. Mas às vezes quem sabe empreender não tem a grande ideia. Então, a dica é: faça parceria. Lá no final da live eu vou falar para vocês das parcerias, como que tu tem que encontrar o teu sócio, né? O teu sócio não pode ser que nem tu, não tem como. Isso não dá certo. Eu vou explicar depois por quê. Eu tenho mais uma pergunta aqui. O Jonas Loss me pergunta: Leandro, uma dúvida que eu tenho, como que o advogado pode conquistar muitos clientes generalistas sem prejudicar a ética profissional? O advogado é um empreendedor? Bom, aqui tem um detalhe. Primeiro, ele está me perguntando como o advogado pode conquistar muitos clientes generalistas. Na realidade, é o advogado ser generalista. Quando é que o advogado ele é generalista? Quando ele atua em todas as áreas. Por que ele faz isso? Porque no início de carreira é muito difícil advogar com especialidade. Tu não é um tributarista com especialidade, tu não é um advogado trabalhista com especialidade, então tu precisa se render ao generalismo. Ser generalista é pegar tudo no início de carreira, tudo, tá? E sem prejudicar a ética profissional. Bom, a ética profissional do advogado, ela está ligada ao advogado atender o seu cliente. Por quê? Porque o advogado tem lá no conselho de ética os preceitos que ele tem que seguir e automaticamente a gente sabe, né? A gente sabe que o advogado atende sempre o seu cliente. Tanto é que existem homicidas lá e ele vai ter um advogado, né? Então eu acho que a questão da ética profissional tem que estar ligada à tua conduta na vida como um todo. Então o advogado ele é meramente um instrumento do seu cliente, né? E ele trabalha com aquilo que efetivamente ele pode dentro da lei. O advogado é um empreendedor, Jonas? Eu entendo que o advogado é obrigado a ser um empreendedor. Nós todos temos que ser um empreendedor na vida, tá? O Jonas tem um coworking na cidade onde eu advogo e eu não conheço nenhum outro a não ser o dele. Já é uma demonstração importantíssima nos dias de hoje de empreendedorismo. Os coworking hoje respondem por um grande número de possibilidades aí de profissionais que estão procurando esse tipo de espaço. Porque tem a parte digital, tem um cafezinho, tem a possibilidade de você receber documentos e tem o que, para um advogado em início de carreira, uma grande sacada é um coworking, né? Por quê? Porque tu já tem lá alguém que vai atender, tu tem lá um cafezinho, tu tem uma sala de reuniões que tu pode efetivamente atender bem o teu cliente e tu tem telefone, tu tem internet, tu tem tudo que tu precisas nos dias de hoje, né? Então, assim, nos dias de hoje, o advogado tem sim que ser um empreendedor para ele conseguir chegar em algum lugar na carreira dele. Eu estava falando para vocês quantos seguiram, né, as minhas dicas. Eu acredito que muito poucos. Aí, pegando o gancho da pergunta do Jonas sobre o empreendedorismo, olha só, qual é a vantagem que um advogado empreendedor tem? Qual é a vantagem que tu tem em te autoempreender? Primeiro, tu é o teu próprio chefe, né? Já começa diferente tu trabalhar para um outro escritório. 2,
Alto risco. O empreendedor, ele sempre tem alto risco. Mas o alto risco é bom, porque assim como ele pode não ganhar, ele pode ganhar muito mais. Então existe um alto risco. Não há garantia de receita. Se tu quer viver, digamos, né, com tranquilidade, sem risco, não seja um advogado empreendedor, não seja um empreendedor. Sem rotina, é bom ou é ruim? Olha, eu acho ótimo, mas hoje é 8h16, eu estou fazendo uma live e depois eu vou continuar trabalhando aqui no meu escritório. Muitos do meu escritório já foram embora às 6 horas, ou até antes. Eu vou ficar até às 10. Essa semana eu vou trabalhar sob muita pressão. E eu ia falar isso. Quem é empreendedor, ele trabalha sob pressão sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas também, quando a gente atinge o resultado, é um resultado único. Porque a gente se motivou, trabalhou, se desgastou e quando a gente conquista é algo muito saboroso. Se eu pudesse dar uma dica para vocês, além das que eu estou dando para os 10K, eu te diria, seja sim um advogado e empreendedor. É muito bom e muito satisfatório lá na frente quando a gente conquista algo. Eu costumo dizer que no meu escritório, eu tento transformar todos eles em advogados empreendedores. Inclusive eu tenho uma advogada no nosso escritório que no início de carreira dela aqui conosco, no primeiro dia, o que eu disse para ela? Liga para o cliente. Ah, mas eu não conheço. Não, fala com ele. Ele é um dos clientes mais difíceis do escritório. Ela falou com ele. Ele já mandou uma mensagem para quem é essa advogada? O que está pensando? Tarará, tarará, tarará. Passou 10, 15 dias, ela já tinha intimidade com esse cliente. O que isso muda? Muda muito para ela dentro do escritório. Porque ela conhece o cliente, ela pode empreender dentro da própria causa. E pasmem, o primeiro processo que ela ganhou um bom honorário para o escritório foi justamente desse cliente. Então é fundamental a gente dar oportunidades para as pessoas empreenderem aquilo que elas têm dentro delas e elas nem sabem às vezes. Bom, ao escolher uma parceria, tá? Ao escolher uma parceria de negócio, para a gente formatar e depois eu vim com a ideia final, né? A ideia final do escopo do cliente 10K em início de carreira. Ao estabelecer uma parceria, estabeleça algo com alguém que não faça exatamente a mesma coisa que você. Ou o teu parceiro, ele é muito intenso e tu é mais tranquilo, ou vice-versa. Ou o teu parceiro trabalha na área civil e tu na trabalhista, ou ele trabalha na previdenciária e tu na tributária. Mas, nos dias de hoje, as parcerias elas não dão mais certo que nem antigamente. Simplesmente assim, elas vão abrir uma sociedade, são 3 sócios, cada um ganha 33%. Por que não dá mais certo isso? Porque aí o Leandro vai lá, fecha um contrato, na área bancária, pega um cliente 50K. Um cliente que vale 600 mil, a gente vai quitar por 500, vai gerar 500 mil de desconto para o nosso cliente, nós vamos ganhar 50K. Bom, aí o Leandro ganhou 50K. E levem para o negócio de vocês. Se tu é um designer de interior, alguém captou para ti, tu tem uma loja, o teu sócio na outra loja vende mais, enfim. Isso é uma dica que vale para todos. Aí eu faturei 50K. Aí o meu outro sócio da área civil fez um contratinho de 5K. E o da área trabalhista fez um contrato de 15K. O que aconteceu? A gente faturou 70K. Tiramos 10K de despesa, sobrou 60. Todo mundo ganhou 20K. Daí o advogado civilista que fez 5K ganhou 20K. Baita negócio, né? O trabalhista fez 15K, ganhou 20. E eu fiz 50K, ganhei 20. Isso tem dias contados.
isso vai ter dias contados. Porque hoje a gente tem que ser valorizado por aquilo que a gente capta, por aquilo que a gente gera de recursos. Quem numa loja que trabalha lá, tem um supervisor, está enriquecendo o dono, não quer ser valorizado. Aí tu vai ter 4, 5 vendedores dentro da tua loja, todo mundo vai ganhar por média. O vendedor que não trabalha vai se dar bem, porque o que trabalha muito ganha a mesma média que ele. Isso não funciona mais nos dias de hoje. É necessário estabelecer dentro das parcerias um ganho percentual dentro do rendimento. Pegue essa dica e não esqueça, monte seu escritório analisando exatamente isso. Não é nem a precificação de valores, é parametrizando o resultado dos teus sócios como um rendimento futuro. Outra pergunta aqui: como que um advogado que não tem perfil empreendedor pode potencializar esse comportamento? E se existem hoje várias opções, inclusive mentoria para conhecer qual é esse perfil. Eu acho que assim, o advogado que ele não tem o perfil empreendedor e ele tem o perfil muito técnico, se eu fosse esse advogado, eu buscaria me qualificar cada vez mais nesse meu diferencial. Essa minha especialidade, digamos, técnica de gabinete, eu tentaria buscar uma colocação dentro de um grande escritório de advocacia de uma capital, né? Porque um advogado que ele não tem perfil empreendedor e ele apurar a técnica dele, ele vai ter um grande valor dentro de um escritório que trabalha com empreendedorismo. Eu mesmo contrataria esse advogado. Agora, mentorias, né? Mentorias é um campo muito amplo para a gente falar, mas eu acho, mentoria até é uma área que eu devo me aventurar no futuro para tentar, destravar esses advogados que querem ser empreendedores, né? Querer ser empreendedor é algo que já chama bastante atenção para a gente desenvolver uma mentoria e lá na frente, qualificar esse advogado para que ele tenha uma visão empreendedora. Eu sempre digo, a gente tem que ter a mente aberta. Agora, aquele advogado que ele nem sonha em ser empreendedor, eu acho que ele deve buscar uma colocação em um grande escritório. A Jéssica aqui me pergunta: seja um advogado empreendedor, hashtag se for mulher fica mais difícil, mas gera uma sensação muito melhor. Bom, eu diria que uma advogada empreendedora é mais difícil sendo mulher? Eu acho que não. Jéssica. Eu acho que isso está na nossa mente. Porque empreender é a gente buscar soluções. Muitas vezes as mulheres têm ideias muito mais bacanas que os homens. E as mulheres têm um senso assim, digamos, de organização, de percepção melhor que o homem, melhor que o homem. E aí talvez no empreender isso pode funcionar muito bem. Eu tenho algo, talvez meu assim, que eu vejo que tudo é uma possibilidade de se fazer negócio. Um cliente, ele chega para mim com uma separação, ele chega com uma dor específica. E eu tenho que tratar aquela dor dele. Mas tratar daquela dor, ele tem N possibilidades. Se ele não for um empresário e eu tratar aquela dor dele com qualidade, daqui a pouco ele vai me indicar para um parente ou vai me indicar para um amigo que pode ser empresário, Então eu acho que são coisas muito pontuais. Para mim, um advogado empreendedor é ele ter a mente aberta, é ele enxergar muito mais daquilo que só aparece na frente dele. Porque empreender não é só botar um grande escritório numa metrópole ou pontuar lá um escritório dentro de uma cidade pequena e pegar todas as trabalhistas que tem de determinada empresa. Eu acho que empreender vai muito mais além disso.
Empreender é estar aberto a sempre ter uma oportunidade ou gerar algo novo para aquele teu cliente, né? Eu acho que empreender é isso. E se empreender é isso, para mim, eu vejo homens e mulheres em pontos muito equilibrados nesse sentido. Não consigo, até vou estudar isso no futuro para saber se mais homens são empreendedores do que mulheres, mas eu acredito que não. Eu boto muita fé em que as mulheres podem correr de igual para igual na advocacia empreendedora. Então, pessoal, explorando o meu terceiro ponto da minha live, que eu queria falar para vocês. Deixa eu ver se eu me acho aqui. Achei. Como é que, né, eu montaria hoje o meu escritório? Não entendi. Melhor que um homem, então, fato demorado. Eu vou ter que voltar aí, Jéssica, para depois conseguir te responder. Mulheres, no geral, são a maioria dos empreendedores. Pois é. A Juliana Tafarel, um abraço, Ju, aí. A Juliana Tafarel mora em São Paulo, né? Mora em São Paulo e atende ainda muito o mercado empreendedor, né? E se ela está nos dizendo que a maioria das mulheres ou a maioria dos empreendedores são mulheres, ela já está me respondendo, né? E ajudando a Jéssica lá, de que a força feminina está na frente dos homens no quesito empreendedorismo. Bom, eu faria assim, ó. Hoje, iniciando a minha carreira, primeira coisa, meu primeiro passo, eu seria um advogado generalista. Generalista para ter muitas oportunidades. Trabalharia de 1 a 2 anos generalista, pegando tudo que eu pudesse, para que daqui 1, 2 ou 3 anos eu formasse uma especialidade e em cima dessa formação eu começasse a precificar alto valor. Como no início nós estamos querendo viver, ganhar 10 para pagar as contas, advogado generalista. A um futuro médio, um especialista precificando alto valor. Segundo ponto, estratégia. Tem que ter estratégia. A minha estratégia seria ganhar 3K em qualquer coisa que eu possa fazer perto, variável da advocacia. Pegando uma cobrança de um amigo meu que tem uma loja de carros, pegando uma cobrança de tantos amigos que eu tenho lojas de varejo e estabelecendo uma meta para mim. Se eu preciso cobrar 20 contas de R$500, eu preciso uma conta por dia para fazer os meus outros 3K. Talvez montaria também uma estratégia como advogado correspondente, que hoje tu pode trabalhar para várias empresas nesse segmento. Vamos supor, Lojas Renner contrata um grande escritório, automaticamente esse escritório tem que terceirizar serviços para outros advogados. Também seria uma estratégia para formar mais 3Ks. E existem N outras possibilidades, mas essas duas formam com tranquilidade absoluta os 3Ks. E se vocês tivessem ainda, pego as minhas dicas, em épocas pontuais, eleições, 10 clientezinhos de 300K, já faria mais 3K e ia sobrar lá naqueles 10K. Então, ponto número 1, seja generalista no início de carreira. Tope qualquer tipo advocatício, isso vai te ajudar lá na frente para ser um especialista. 2, estratégia. Foque uma estratégia. Vou trabalhar com cobrança, tenho que fazer 20 cobranças. Vou trabalhar com peças pontuais, se é R$100, 20 peças, se é 40 peças, R$50. Mantenha o foco, cumpra a meta.
E o item número 3, o terceiro pilar e o mais importante para você rentabilizar os seus 10K ou rentabilizar o teu próprio escritório hoje. Explore as potencialidades, tá? Explore as potencialidades. Se é época de revisionais de expurgos da poupança, trabalhe em cima disso. Pegue os sindicatos da região, manda e-mail, manda carta. Hoje existem ferramentas digitais, Econodata, enfim, que te dão esses dados. Invista que vai dar resultado. Vai numa assise, nesses grupos de empresários, indústria, associações. Vai lá, vai num almoço, participa. Isso vai gerar potencialidades para negócio. Não deixe de investir nessas potencialidades que tu tem aí ao teu redor. Isso faz uma diferença enorme, a gente tem que explorar. O que eu dou de dica para vocês, como uma dica única minha, e que tu pode copiar aí e depois me contar, que eu quero ver qual foi a tua experiência. Eu vou criar um grupo, tá? Eu vou criar um grupo de 10 empresários, mas tu pode criar na tua cidade 10 advogados, 10 amigos de tal setor, 10, uma confraria de quem gosta de vinho, uma confraria de espumante, não importa. Eu vou criar um grupo de 10 advogados, vou dar um nome para eles, você sabe que eu gosto do número 4, e daqui a pouco vai ser 444. E essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês. Não esquece desse meu grupo de empresários, o 444, que a Dom Perignon está quase chegando. Olha só, depois aqui, eu tô com antes de contar para vocês os grupos de empresário, eu vou fazer só um corte, porque é muito bacana que a Jéssica disse para mim que seguiu minha dica e fechou com 26 vereadores, contrato até fevereiro no pós-eleição. Depois eu vou querer que ela me conte no direct como é que foi isso, como é que ela precificou valores e como está sendo essa experiência para ela, como que efetivamente está surgindo possibilidades desses contatos com ela e como foi as eleições. Vou querer muito saber, Jéssica. Voltando ao meu clube, o 444. Segue essa dica do 444. Abre aí no teu escritório, tá? Abre aí na tua cidade um grupo, uma confraria de algo. Eu quero fazer um grupo de 10 empresas, 10 empresários, uma média de idade de 30 a 45 anos, jovens empreendedores que vieram de uma sucessão e que estão aqui no mundo moderno, no mundo digital, e eu vou proporcionar para ele o Clube 444 de 10 empresários. O que eu espero disso para mim? E que tu pode copiar minha dica aí e vai dar certo, tá? Pega essa ideia, 10 empresários. O que o empresário faz quando se encontra? Numa janta que eu vou proporcionar, num happy hour. Todo mundo quer saber a experiência do outro. Ninguém fala muito do seu negócio, mas diz. Eu estou investindo em bitcoins, o outro... eu estou trabalhando com gado em tal lugar, o outro eu gosto de carro, enfim. Tu troca experiências ali. E nós, advogados, ou nós, empreendedores, nós queremos ter essas 10 pessoas em potencial ao nosso lado, que geram para nós um potencial negócio dentro daquilo que a gente oferece para ele, dentro do nosso serviço. Se tu é advogado, se tu é designer de interior, se tu é médico, enfim, tu tem aqueles 10 empreendedores de sucesso do teu lado. E aí eu te pergunto, se eu fizer um evento depois de 30, 60 dias e fizer um convite para que cada um desses empresários venha num evento bacana, com
à beira do Guaíba, aqui em Porto Alegre, num jardim, com uma banda tocando, um evento charmoso, e que cada mesa, cada empresário desses 10 vai ter uma mesa reservada e ele vai ter direito a 3 convites. Ou seja, trazer 3 amigos empreendedores. A pergunta que eu te faço aí é assim, ó, quando alguém te convida para algo, e é teu amigo, é um empreendedor, uma loja, geralmente tu vai por 2 motivos. Um, porque tu é amigo, e outro, porque tu sente uma obrigação moral de ir lá ficar 10, 15 minutos. Agora, se tu ganha um convite, olha, Leandro, tu tem uma mesa no meu evento, tu pode trazer 3 convidados que sejam do mesmo perfil teu. Empreendedores de 30 a 45 anos, de sucesso no seu negócio. O que o Leandro, advogado, tem? 40 possibilidades nessa janta. 40 possibilidades de fazer um negócio. 40 networks diferentes. Tá tudo na minha mão. Se eu pegar dessas 40 oportunidades ou 30 que me apresentaram 2, valeu o meu evento que eu fiz. Só que aí, no próximo evento, tu tem, talvez nesse teu clube, mais 10 pessoas que resolveram e gostaram do teu clube, e tu passa a ter 20 pessoas no teu clube. Passou 3 meses, tu vai fazer um novo evento e para as 20 tu vai deixar levar 3. O teu evento vai ter 80 pessoas. No segundo evento, tu vai ter 80 possibilidades de fechar o negócio. E se tu fechar mais 2, 3, 4, tu já tem 6 clientes novos. E tu começa a escalar os teus rendimentos. E tu imagina se na tua terceira janta tu tem um clube com 30 empresários. E no terceiro evento tu vai fazer o quê? Cada um vai ter direito a 3. Quantas possibilidades tu vai ter? 120 possibilidades. Isso é escalonável. Pense, tenha a mente aberta. Busque dentro do teu ambiente, do teu negócio, possibilidades, potencialidades de fazer rendimentos para o teu escritório. Essa dica minha é pontual. Eu vou criar esse clube, vou provar para vocês que isso é possível. Agora eu desafio alguém a fazer algo parecido. Tu vai ver que vai dar resultado. É impossível, porque depende somente da gente. E para sermos advogados empreendedores ou sermos empreendedores, o que eu disse antes? A gente não tem zona de conforto, a gente tem alto risco, a gente corre atrás, mas a gente tem autonomia de pensamento, autonomia de gerar negócios, tá? Eu acho o Clube 444 do Leandro uma baita dica e vai arrebentar. Eu tenho certeza absoluta disso. Eu vou abrir um espacinho aí para as últimas perguntas. Quem quiser me fazer as últimas perguntas, eu estou à disposição. Sérgio me coloca aqui, me convida. Olha, tu vai ter que estar dentro desse perfil que eu vou estabelecer. Pensem nessa dica, façam essa dica ela é simples. Eu vou criar um grupo para mim, mas tu pode fazer uma dica bem simples. Pega 10 pessoas que tu acha que é potencial no seu negócio e cria um jantar Masterchef. Toda semana alguém vai lá e faz uma dica culinária, um Masterchef. Tu vai estar com 10 pessoas que tu entende aí na tua cidade, entende que o teu negócio é importante, são 10 networks. Desses 10 a gente pode convidar mais 10 no próximo evento. Enfim, há possibilidades. Eu falei num clube de empresários, mas pode ser uma janta Masterchef, pode ser uma confraria de vinhos, pode ser a confraria das mulheres empreendedoras, pode ser uma gama incrível de possibilidades. E eu duvido, eu desafio a todos que estão olhando a minha live que não tenham uma possibilidade nesse perfil para fazer essa dica aí acontecer na tua vida. Então, para encerrar a live, são 3 pilares, né?
Os 3 pilares seja generalista no início da advocacia. Tope tudo, isso vai te fazer ser um especialista lá na frente. Segundo pilar, tenha estratégia. Se tu te propôs a cobrar 20 pessoas extrajudicial para ganhar, cobre as 20. Se tu te propôs a ser um advogado correspondente, fazer 20 peças mês, faça 20 peças que vai gerar os teus outros 3K. E por último, explore as potencialidades. A exploração das potencialidades tem que te dar no mínimo 3K, mas pode te dar a riqueza que tu nem imagina dentro do teu negócio. Tá? Pode ter certeza que o maior tesouro que a gente tem é nós explorarmos as nossas potencialidades. Tá? Foi um prazer enorme mais uma live com vocês. Né? Na semana que vem eu vou estar encerrando a questão da Dom Perignon. Vou na semana que vem liquidar isso aí. Manda aí um torpedinho para quem vocês acham que é importante encaminhar essa live. Dá um coraçãozinho aí, gera uma interatividade comigo, que a gente vai se encontrar na próxima live e essa Dom Perignon vai ficar com certeza com algum dos meus amigos aí que estão sempre me acompanhando na live. Eu vou responder uma última pergunta para encerrar. A Juliana me pergunta: tu achas que neste cenário atual é melhor vender produtos ou serviços? Eu vou te dizer o seguinte, Juliana. Eu venderia os dois, produtos digitais, produtos no mundo digital, e venderia os serviços também nessa era digital. O que a gente não pode ficar é de fora do mundo digital, de tudo que está acontecendo. A pandemia nos trouxe uma necessidade única e necessária de estarmos conectados. Mas nunca esqueçam de uma coisa: estar conectado, vender um produto digital, estar no mundo digital, vender o seu serviço via plataformas digitais, nada vai deixar de cobrar uma coisa só: a tua pessoa. Porque nós vamos estar sempre na moda. Eu sempre digo que pessoas nunca saem de moda, porque pessoas nunca saem de moda. A gente pode ter uma inteligência robótica para chegar lá na ponta para nós, entregar um serviço, mas nós sempre vamos querer saber quem fez esse resultado, como chegou lá, quem me atende, conhecer efetivamente quem está por trás daquela grande solução. Uma boa noite a todos, uma ótima semana, e que todas as minhas dicas aqui sirvam para vocês de alguma maneira. Semana que vem a gente se encontra de novo, 19h44. Uma boa noite, um grande abraço a todos.